Bom, então continuando, como eu já tinha falado, a gente vai fazer um exercício agora, usando a mesma transformação linear, está aqui em cima, deixei a regrinha dela aqui anotada. A base A continua a mesma, vê que eu não mexi na base A é V1, V2, V3. Ah, professor, qual que era a base A? Eu vou lembrar aqui com você, pode ficar tranquilo, tá? Só que eu mexi na base B, agora eu vou usar a base B1. Quem que é essa base B1? 1 e 0, 0 e 1. É a base canônica. Beleza? Legal, isso é bom, interessante. E aí eu quero a matriz de transformação de A para B1, perfeito. E o vetor V, eu vou querer ele também depois T de V na base B1, usando, lógico, essa matriz que eu achei na letra A. A gente já viu no exercício anterior, do vídeo anterior, você lembra? A gente viu ali a imagem do V1 era 2 e 2, a imagem do V2 era 0 e menos 1, a imagem do V3 era 1 e menos 2. O que eu vou pensar agora é quem são as componentes dessas imagens na base B1. Eu preciso dessas componentes, eu preciso do T de V1 na base B1, do T de V2 na base B2, do T de V3 na base B3, para poder construir a minha matriz. Acontece que agora a base V1 é a base canônica. E aí fica bem tranquilo. Quem que vai ser o A11 que multiplica 1 e 0, mais o A12 que multiplica 0 e 1 para dar 2 e 2? Para dar 2 aqui, esse cara tem que ser 2, porque aqui vai multiplicar por 0. E para dar 2 na segunda componente, o A21 tem que ser 2, porque aqui a segunda componente vai ser 0. Então, a imagem 2 e 2 já é na base B1, porque ela já está na base canônica. Correto? O mesmo vai acontecer com o 0 e menos 1. A imagem na base B1 é o próprio 0 e menos 1, porque já está na base canônica. E lógico que o mesmo acontece com 1 e menos 2. Assim, só de achar as imagens, eu já sei essa matriz de transformação. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Porque a base B1 é a canônica. Maravilha. Está aqui então a minha matriz de transformação. 2, 0 e 1 é a primeira linha, 2 menos 1 menos 2 é a segunda linha. Primeira coluna é o T de V1 na base B1, a segunda coluna é o T de V2 na base B1 e depois o T de V3 na base B1 na terceira coluna. A gente já viu também no vídeo anterior que o vetor V na base A ele é escrito como 3 menos 7 e 6. Isso está lá no vídeo anterior, você dá lá uma lembrada, tá bom? Então, se eu quero o T de V na base B1, basta então eu multiplicar a matriz de transformação de A para B1 vezes o vetor V na base A, 3 menos 7 e 6. O que eu faço? Linha, coluna, linha, coluna. A primeira linha vezes a coluna vai dar 12, a segunda linha vezes a coluna vai dar 1. Eu tenho aqui o vetor 12 e 1. Vê como mudou. Tá? Mudou. Era outro vetor. Agora deu 12 e 1 aqui na base B1, porque eu mudei a base. Isso é natural, isso é normal, é esperado que aconteça. Tá ok? Vamos lá. Exercício 6. De novo, a mesma transformação linear. Só que agora nós vamos usar as bases canônicas tanto para R3 quanto para R2. Ou seja, B1, que eu já tinha usado, e A1, que é a base IJK. Lá na geometria analítica vocês usavam bastante essa representação, né? IJK assim, ou às vezes assim, né? I, J e K com um chapéuzinho, tá ok? A base canônica da R3 e a base canônica da R2. Bom, quem é a base canônica? Isso aqui era para aparecer depois só, agora deixa assim. Quem é a base canônica do R3, né? É o 100, 010, 001. Então a transformação do 100 troca o x por 1 e aqui fica 2 e 3. Do 010 troca o y por 1, aqui e aqui fica menos 1 e 1. E o z, e o k, né, que é 001, você troca o z por 1 aqui e aqui fica 1 e menos 2. Então tá aqui as três imagens. E lembrando que essas imagens já são na base B1, porque a base B1 é a canônica. Então, 2 menos 1
2 e 3, menos 1 e 1 e menos 2, já são as colunas da minha matriz de transformação. A matriz de transformação de A1 para B1 está aqui. Agora, se o V tem essas coordenadas, 3, menos 4 e 2, na base canônica, e o A1 é a base canônica, é lógico que isso já é o V na base A1, 3, menos 4 e 2. Então, para achar a transformação de V para a base B1, eu tenho aqui 2 menos 1 e 1 vai multiplicar aqui, e 3, 1 e menos 2 vai multiplicar aqui também. Nota que agora eu vou chegar na mesma imagem. Por quê? Porque eu estou pegando o mesmo vetor e levando na mesma transformação para a mesma base B1. Eu não mudei a base B1. Então a imagem dele, escrita na base B1, vai ser sempre a mesma. Ok? Uma observação. Quando as bases são canônicas, A e B, a base do espaço V é canônica, a base do espaço W é canônica, normalmente a gente não coloca assim transformação de A para B. A gente só coloca a matriz transformação. Tá ok? Uma segunda observação. Quando é um operador linear, o que é um operador linear? Quando ele chama de espaço vetorial para o mesmo espaço vetorial. Comentei isso na aula passada lá, semana passada. É comum utilizar a mesma base. Ou seja, ele sai do R2 para R2 da mesma base nos dois lados. Então, ao invés de você representar ali a transformação de A para A, que não, né, fica redundante, você pode pôr só assim, a transformação usando a base A para os dois espaços, para o espaço de saída e para o espaço de chegada, que são iguais porque é um operador linear. Beleza? Vamos fazer exercício envolvendo mais isso daí também. Ó. Agora a gente já tem a matriz. Então olha lá. Eu tenho a base A, não é a canônica, é 1 e 1 e 1 e 0. É uma base do R2. E a base B, 1, 2, 0, 1, 0, menos 1, 1, menos 1 e 3 do R3. Eu quero encontrar quem é essa transformação, tal que a matriz foi dada dessa maneira. Agora eu fiz o contrário. Você conhece a matriz. Eu quero saber quem é a transformação responsável por aquela matriz. Vamos lá. Está indo do 2 para o 3, então é normal que a matriz seja 3 por 2, que é o que tem aqui, 3 linhas, 2 colunas. A primeira coluna é o resultado da transformação dessa imagem escrito na base B. É a imagem do 1 e 1 na base B. Enquanto que a segunda coluna é a imagem do 1 e 0 na base B. O que isso quer dizer para mim? Que a imagem do 1 e 1 é 2 vezes o primeiro vetor da base B, mais 1 vezes o segundo vetor da base B, menos 1 vezes o terceiro vetor da base B. Com isso aqui, né, fazendo as contas aqui, né, 2, 4 e 0, 1, 0 e menos 1 mais 1 e menos 3, eu vou chegar que a imagem do 1 e 1 é o vetor 2, 5 e 4, na base canônica. Ok? Da mesma maneira, se a imagem do 1 e 0 na base B é 0, menos 2 e 3, é porque é 0 vezes o primeiro vetor da base, menos 2 vezes o segundo, mais 3 vezes o terceiro. Fazendo as operações aqui, eu vou chegar que a imagem do 1 e 0 na base canônica é 1, menos 3 e 11. Perfeito? Agora pensa comigo. Os vetores x e y do R2, x e y do R2, eles são formados a partir dessa base, correto? Então eu posso escrever que α1 vezes o primeiro vetor da base mais α2 vezes o segundo vetor da base formam xy. E aí eu consigo escrever α1 e α2 em função de x e y. Lógico, vou resolver um sistema, né? Vou multiplicar aqui e aqui, vou somar, vou chegar aqui α1 mais α2 tem que ser x, α1 tem que ser y, né? Porque é o único componente aqui. Então se o α1 é y, substituindo α1 por y, eu vou ter que α2 é x menos y, e aí eu cheguei então na conclusão que xy é igual a y vezes a primeira componente, o primeiro vetor da base, mais x menos y vezes o segundo vetor da base. Pera lá, mas se essa combinação linear é a que gera o espaço R2 aqui, a partir dessa base,
A imagem t de xy vai ser também a combinação linear das imagens. Então, t de xy é y vezes a imagem do 1, 1, mais x menos y vezes a imagem do 1, 2. E esses caras eu conheço daqui, ó. Então eu vou trazer daqui. Vai ficar y que multiplica 2, 5 e menos 4, mais x menos y que multiplica 1, menos 3 e 11. Lógico que aqui vai multiplicar por y, todo mundo, então vai ficar 2y, 5y, menos 4y. Aqui vai ficar x menos y, menos 3x, mais 3y, 11x, menos 11y. E aí você vai somar esses dois vetores e vai chegar então nesta transformação. O t de xy é x mais y, menos 3x mais 8y e 11x menos 15y. Está aí a fórmula da transformação linear. Beleza? Ficou claro isso daí para vocês, pessoal? Bastante importante essa questão de matriz de transformação linear. Na aula síncrona a gente vai falar um pouquinho mais disso. Aqui um detalhe interessante, tá? Professor, e se essa matriz aqui, se essas bases A e B fossem as bases canônicas, que diferença faria então nesse trabalho todo? Bom, se elas já fossem as bases canônicas, eu teria aqui, não precisaria fazer essas transformações aqui, eu já teria esses dois vetores, já aqui como as colunas, 2, 1 e menos 1, 0, menos 2 e 3. E se a A também fosse uma base canônica, o α1 e o α2 seriam respectivamente x e y. Então bastaria multiplicar x vezes a primeira coluna e y vezes a segunda coluna. Ou seja, se, vamos anotar aqui em cima, se A e B fossem canônicas, então a expressão t de xy seria basicamente a matriz T vezes xy. Bastaria fazer isso daqui. Multiplicar essa matriz pelo xy, você chega na fórmula. Isso aqui é muito relevante, pessoal, porque às vezes eu te dou a transformação através da fórmula e peço a matriz, como eu fiz nos exercícios anteriores lá, no 4, no 5, acho que foi no 3, no 4, no 5, não lembro agora a numeração. Mas a gente já fez isso na aula. E nesse momento, achar a matriz é muito rápido. Quando, repito, quando as bases são canônicas. Você olha para a fórmula, você vê a matriz, você olha para a matriz, você descobre a fórmula. De maneira bem rápida. Beleza? A gente vai trabalhar mais isso na aula síncrona. No próximo vídeo, a gente vai começar a falar agora de algumas transformações que visualmente vão ter uma representação, uma representação gráfica. Lógico que isso só se aplica a R2 e R3, porque a gente não vai fazer representação gráfica de espaços vetoriais maiores do que esses. Beleza? Então, segue aí no próximo vídeo para a gente continuar o assunto.